O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa quinta-feira, hein? Olá, vamos à nossa conversa de hoje, Colombo. Vamos lá, vamos em frente, Alexandre. Nosso primeiro tema é o seguinte: o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o aumento do teto salarial do funcionalismo público para, segundo ele, valorizar a meritocracia e tentar manter os melhores servidores no serviço público, na competição com a iniciativa privada, por exemplo. Pela lei, o maior salário possível no serviço público seria o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é de R$ 39.200. Eu digo seria porque a gente já viu esse teto ser furado muitas vezes. Segundo Guedes, o presidente da República, ministros de Estado, magistrados têm de ganhar muito mais. Vamos ouvi-lo. Com uma distribuição de salários ainda moderada também, rebaixando um pouco o salário de admissão, mas nem aumentamos ainda o que eu acho que deve ser aumentado, o teto da carreira. Nós devíamos ser mais meritocráticos nisso. A presidência da República, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. Alexandre, o ministro Guedes fala em meritocracia e não perder bons nomes do serviço público, muitas vezes formados anos no funcionalismo público, né? Depois migram para a iniciativa privada por possibilidades financeiras mais atraentes, desenvolvimento de carreira também é algo que pesa muito também. Faz sentido, neste momento, essa discussão em que a gente começa a caminhar no Congresso Nacional com a reforma administrativa, avaliar o topo e não o piso, Alexandre? Não, uma que é uma coisa que provavelmente não vai acontecer, mas o que ele está fazendo, ele está pondo combustível exatamente para nós discutirmos a reforma administrativa. Ele está mantendo a reforma administrativa na discussão. Está pondo combustível também na famosa palavrinha meritocracia. Porque ninguém muito bom está no governo, no Estado brasileiro, legislativo, executivo, judiciário, por causa do dinheiro do contra-cheque. Paulo Guedes, banqueiro, o que ele ganha como ministro, para ele deve ser uns trocados. A equipe dele que eu conheço, está todo mundo no sacrifício. Todo mundo ganharia muito mais e estaria ganhando mais nas suas atividades normais, mas estão lá cumprindo missão. Um ministro do Supremo, ainda que ganhe o teto máximo, supostamente, ele está lá por outros motivos, está por realização pessoal, vamos usar um eufemismo para vaidade, essas coisas. Ou outras aí que a gente vai falar mais tarde, quando se fala aí dos filhos, etc., de ministros e de desembargadores. Mas meritocracia está até lá embaixo. Eu estou cansado de ver pessoa que sai da Força Nacional, das forças policiais, das Forças Armadas, que são bem formados, tem cursos superiores, tem aperfeiçoamento e ganham pouco. Aí são contratados pela iniciativa privada para fazer outra coisa e se perdem bons valores. Então, isso não vai acontecer agora, nem a reforma administrativa vai acontecer agora, mas ele está pondo em discussão um tema que é importante, porque depois fazem as tapeações também. Cria-se um teto e o teto não é obedecido, porque vem os penduricalhos e tal, a pessoa ganha o dobro do teto, ganha o triplo do teto. Isso acontece, em geral, pelo noticiário que a gente vê no Senado e no Poder Judiciário. No Poder Executivo é complicado. O Poder Executivo tem ministros que, para ser ministros, estão ganhando além do que eles ganhariam, 4 mil, 5 mil, 6 mil reais a mais. Então, o sujeito está lá por missão mesmo. Agora, é uma coisa que tem que ser resolvida para manter um serviço público com meritocracia, com qualidade, enxuto e, principalmente, prestando bons serviços públicos. Hoje, Alexandre, a capa do jornal O Estado de São Paulo traz um levantamento feito pelo jornal que diz o seguinte: Judiciário, Ministério Público e estatais lideram gastos com servidores. Um levantamento que foi feito entre 2010 e 2019, levando em consideração esse período de 2010 e 2019,
mostra que as despesas com pessoal no judiciário aumentaram um pouco mais do que 94%. No Ministério Público, 114%. E nas empresas públicas, 265,5%. Uma reforma administrativa atingirá este ponto aqui sem, como eu lembrei com o Sidney agora há pouquinho, Alexandre, demonizar nenhuma categoria, dizer que a culpa é desse ou daquele, mas uma reforma administrativa pode ser eficiente para o país sem alterar esses números aqui? Não, vai ter que alterar, né? Senão não faz sentido. Eu sou testemunha disso, já disse aqui. Quando eu cheguei aqui, o governo era uma terça parte do que é hoje, o Estado. Era uma terça parte. Aí surgiu a informática. Aí, em vez de ser um terço do terço, triplicou o terço, né? Cresceu, inchou. E incha constantemente. São os anexos dos ministérios, os anexos dos tribunais, os novos prédios faraônicos da Justiça, Procuradoria, etc., para encher de gente, né? Cada vez mais prédios públicos. Então, não faz sentido, não faz sentido esse inchaço. Tem que buscar a eficiência, né? A eficiência, a qualidade, aquilo que Paulo Guedes sonha. Vamos dizer, é utópico, num país como o Brasil, em que há uma cultura de se pendurar no Estado para garantir aposentadoria, garantir estabilidade, essas coisas, talvez atingindo esses pontos pétreos, né, de estabilidade, de aposentadoria integral, talvez se consiga mudar isso, mas vai ser difícil. Hoje, a Lava Jato fez uma nova etapa na Petrobras, onde praticamente tudo começou, ou ganhou a magnitude que ganhou, né? Porque começou lá naquele posto de combustíveis no Paraná. Mas a magnitude, mesmo o tamanho da Lava Jato, nós só conhecemos a partir do momento em que ela chegou às diretorias da Petrobras, de onde nós estamos vendo agora os carros da Polícia Federal saindo e entrando, sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão, como eu disse, na sede no Rio de Janeiro da Petrobras, mas ontem, em uma outra ação, os alvos foram advogados importantes do país. Eles são investigados por um suposto tráfico de influência em tribunais como o Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas da União também. De acordo com as investigações, há suspeita de desvios de recursos do chamado Sistema S em contratos com os escritórios de advocacia. Você já tinha dito, Alexandre, que queria tocar nesse assunto, especialmente sobre o envolvimento de advogados nesta operação de ontem, advogados importantes que transitam em tribunais importantes aí em Brasília também, por meio de filiação com ministros, com gente nomeada em gabinetes importantes. Como é que você avalia essas duas etapas da Lava Jato aí? Colombo, quando eu trabalhei na Bloch Editores, havia uma revista chamada Pais e Filhos. O que a Lava Jato do Rio de Janeiro está mostrando é esse pais e filhos, né? Vejam só, o filho um jovem advogado, filho do presidente do Tribunal Superior de Justiça, levou 73 mil, segundo o Ministério Público, né? Aí está lá o filho do ex-presidente do Tribunal de Contas da União, e aí vai uma relação de filhos aqui, né? O filho do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o filho do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Superior Tribunal de Justiça, a mulher do ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, né? Então, isso é uma cultura que já vem de longe, né? O filho, jovem, fica milionário, a gente nem suspeita por quê, né? Sem experiência, né? Aí leva 73 milhões de uma hora para outra. Qual é o serviço que ele prestou, né? Ele está lá numa banca de advocacia, né? Que ele não põe o nome dele, mas ele tem livre trânsito dentro do tribunal, tem livre trânsito no tribunal, é respeitado porque é o filho do presidente, né? E ele vai vendendo influência, né? Não aparece diretamente nos processos, como advogado do processo, mas ele estaria orientando o sócio dele, né? E
é isso que aconteceu. Eu conversava agora com um tributarista paulistano, me dizia assim, puxa, não tinha nenhum escritório de advocacia no Rio para fazer um contrato de 170 milhões com a Fé Comércio. Tiveram que contratar o escritório de São Paulo, o Roberto Teixeira, que um advogado assim que quebrava problemas, né? Quebrava galhos para o Lula, e o Zanin, que a gente vê tantas vezes em audiências de Lula com o Sérgio Moro. Agora, eu vejo que Zanin vai para a rede social atacar a Lava Jato. Se ele sabe alguma coisa da Lava Jato, né? A Constituição diz que o advogado é agente imprescindível para a justiça. Ele tem obrigação, porque senão vira omissão. Ele tem obrigação de contar o que é, que ele diz que vai fazer revelações. Ainda vou mostrar muitas coisas sobre a Lava Jato, inclusive como seus membros foram indevidamente remunerados. Muito bem. Agora, isso ele conhece, ele estudou retórica, argumentum ad hominem. Ele sabe muito bem o que é isso, né? Não tendo como se defender da acusação, ele acusa o acusador. Isso é muito, muito usado, né? E é o ius esperneandi, o direito de espernear. Literalmente, Garotinho exerceu esse direito quando estava sendo levado para a prisão, e ele está exercendo agora de modo também literal, né, oral, atacando a Lava Jato. Que o juiz Marcelo Bretas e a Força Tarefa do Rio de Janeiro estão mostrando que está muito viva nas movimentações de hoje e de ontem, né? Esse sistema S pega dinheiro dos empresários. É 0,2% da folha de pagamento, vai até 2,5% da folha de pagamento. Temporariamente está reduzido a metade agora, né? Mas é muito dinheiro, né? SESC e Serviço Social do Comércio, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, né? É dinheiro das empresas, né? que o governo fiscaliza, o governo recolhe, né? Os dois juntos, lá do Rio, os dois juntos por ano, levam 7,5 bilhões, né? Meteram a mão nisso, né? Por isso que se chama esquema, com o S do esquema é um cifrão, o esquema S. E nesse momento em que se discute, vale o sistema S, não vale? Vale sim, mas não pode ter roubalheira. Agora, Alexandre, como você pontuou, é um momento importante para a Operação Lava Jato, né? Porque houve a punição ao procurador Deltan Dallagnol, ele havia se retirado da Força Tarefa, né, para cuidar de problemas particulares com a filha, depois a punição pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em que ele foi acusado de interferir na eleição do Senado, quando o Renan Calheiros perdeu para o atual presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Houve o pedido de demissão conjunto da Força Tarefa em São Paulo, depois o pedido de prorrogação da Força Tarefa diminuído, né? Os procuradores tinham pedido 1 ano e levaram 6 meses, foram atendidos assim pela Procuradoria-Geral da República, e agora essas operações todas na sequência, né? É uma demonstração de força da Lava Jato, mostrando que tem minhoca para extrair de cada enxadada? Pois é, a Lava Jato sobrevive, né? E quando esgotar o prazo da Lava Jato, o Ministério Público vai continuar trabalhando, né? A gente não pode achar que a Lava Jato é Dallagnol ou vice-versa. Ele fez muito trabalho, né? Só que falou demais e acabou tropeçando na própria língua, né? É a grande lição. Não tem juiz e Ministério Público não tem que sair dos autos desse jeito, ficar sob luzes de refletores e achar bonito e sair fazendo declaração, né? Ontem, por exemplo, o presidente do Supremo parece que deu mais uma resposta aos ministros Barroso e Fachin, né? O presidente da República apareceu lá de repente, na última sessão presidida por Dias Toffoli. Dias Toffoli disse: o senhor está honrando esta casa, está fazendo uma homenagem à democracia, e o presidente da República sentado à mesa diretora ao lado do presidente Dias Toffoli, dizendo que Deus me ilumine para que eu possa preencher a vaga, e com o ministro Fux queremos continuar assim, trabalhando juntos. É um modelo, né? Mas tem gente que fala demais lá no Supremo, tem gente que falou demais na Lava Jato.
E aí causa esses problemas, a descrença, né? A gente quer que todos os agentes da justiça, e os dois advogados aí do esquema S são parte, né? Que tenham um grau de confiabilidade, de postura, né? Em que se possa acreditar que estão trabalhando pela lei e pela justiça. Vamos falar de alta de preços agora, Alexandre. Muita gente falando no arroz, né? Um assunto que impactou a vida de muita gente, né? Em alguns supermercados aqui de São Paulo, de Minas Gerais, por exemplo, já há inclusive um limite para a venda de arroz e de óleo de soja por cliente. Hoje na capa do Estado de São Paulo, exatamente, estou com ela aberta aqui, tem a foto de um supermercado lá em Minas Gerais, dizendo que cada cliente pode levar no máximo 3 unidades, 3 sacos de arroz para casa. A carne já foi em algum momento a vilã da inflação, né? Lá em 2014, no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, quando a população foi orientada também a trocar carne por ovo, né? Foi um secretário do governo que sugeriu essa troca. Agora foi a Associação dos Supermercados que fala na troca do carboidrato, do arroz pelo macarrão. Nós vamos ouvi-lo ou não? Não vamos ouvi-lo dessa vez, então. Você vê algum risco de desabastecimento, Alexandre, a partir dessa decisão tomada pelo governo Bolsonaro de permitir, de tirar a taxa de importação do arroz para tentar trazer para cá mais arroz e um pouco mais barato do que aquilo que as pessoas estão encontrando no supermercado? Colombo, sabe por que eu falei ontem, vamos comer macarrão e não arroz? Porque, menininho, as refeições, meu pai sempre dizia, olha, impossível ter sobre a mesma mesa arroz e macarrão. Ou tem o arroz ou tem o macarrão. Os dois são incompatíveis, ou seja, um substitui o outro, né? Então, o que disse o presidente da Abras, a gente sabe, né? Agora, eu sou mais antigo, né, que a inflação da carne. Eu sou do tempo da inflação do chuchu, gente. Já teve a inflação do chuchu. Ministro Mário Henrique Simonsen, eu cobria economia, cobria Ministério da Fazenda pelo Jornal do Brasil e tínhamos a inflação do chuchu. Era uma coisa passageira, ficou faltando chuchu e o preço do chuchu subiu. Já teve a inflação do tomate também. Agora, essa questão do arroz, esse meu conterrâneo aí, meu xará, que deu entrevista na CNN, né, que, aliás, repetiu o que eu tinha dito ontem, porque eu sou da capital do arroz, que os arrozeiros vieram sendo punidos nos últimos anos pelo tempo, pelas consequências, por muita coisa. E agora é que estão pagando as dívidas, estão renovando o maquinário, né? É a grande chance deles. Então, vamos comer macarrão se a gente não puder comer arroz. Agora, o que está me sentindo um mau cheiro, um péssimo cheiro, um horrível cheiro, é de especulação. Quando vieram falar de faltar coisa no supermercado, pelo amor de Deus, não faltou na época mais ferrenha dessa neurose do fica em casa, né? O transporte semi-paralisado, e não faltou, com o supermercado aberto e as pessoas continuaram comendo. Vai faltar agora que está soltando, que as rodas estão rodando nas estradas, está me cheirando a especulação, né? E eu diria até algum tipo de sabotagem. Já que o outro não deu certo, vamos tentar outra coisa, né, para venezuelar aqui. É bom que governos, autoridades e polícia fiquem de olho, né, o Serviço de Proteção ao Consumidor, o CAD e outros, para saber se não tem especulação aí no meio. Porque é difícil de acreditar que vai faltar alguma coisa na prateleira de supermercado. Alexandre, muito obrigado e até amanhã, hein? Até amanhã.